E aí, aventureiros e nerdaiada, aqui quem fala é o Hobbit do Trilha do RPG. E a gente está aí hoje com o nosso primeiro vídeo e vamos falar sobre os tipos de jogadores, suas manias, defeitos, qualidades e como resolver e ajudá-los nas situações em que eles ficam mais característicos. Ok, vamos lá? E qual a melhor maneira da gente falar sobre esse assunto, se não The Gamers? Para quem não conhece The Gamers, bom, vamos começar um pouquinho falando sobre ele. O primeiro The Gamers, filme lançado em 2002, retrata bastante os estereótipos de jogadores e do mestre contando os seus maiores defeitos dentro da mesa, aqueles escorregões, aquelas coisas como o mestre esquecer dos defeitos dos jogadores e de repente ele lembra e a cena que já não fazia mais sentido nenhum das pessoas estarem tendo aquele tipo de situação, de repente surge do nada. Um exemplo, o mago tem hidrofobia e ao tentar atravessar a água corrente, todo mundo fica parado enquanto o mestre está pesquisando no livro o que é que está acontecendo. E de repente ele lembra, poxa, seu mago não tem hidrofobia? Aí acabou. E de repente quando ele acha, vê como é que é a situação e aí a cena se desanda completamente. Os jogadores ficam tentando formas diferentes de conseguir atravessar a água corrente, isso tudo por causa de um delito do mestre. Porque o mestre podia ter uma planilha com os defeitos e qualidades dos personagens, para que dessa forma ele pudesse manusear no jogo de forma mais natural e evitar de ter que ficar olhando no livro o tempo todo, ou precisando de um jogador ficar lembrando, ô mestre, eu tenho um defeito tal. Qual é o jogador que faz? Ô fulano, eu tenho defeito. Isso não é comum. A história é uma história bem bacana, simples, muito semelhante ao que a gente vê no comum do D&D. Em 2008 foi lançado The Gamers 2, The Darkness Rising, que é uma continuação indireta do filme, onde o atual mestre do jogo era um jogador no filme anterior. E bom, nesse filme vocês vão ver os defeitos maiores dos jogadores, que é que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Para começar, acredito que todos vocês já devem ter tido o grande prazer de ter jogado com o advogado de regras. O advogado de regras simplesmente é aquele jogador que tem o livro dentro da cabeça. Se você der um deslize, ele fala, na verdade, o machado grande são 20 tibares de ouro e não 25, como está aqui no livro. Sério mesmo? O advogado de regras, resumidamente, é aquele tipo de jogador que ele tem decorado detalhadamente cada palavra, vírgula ou qualquer outra pontuação, todos os dizeres do livro. E ele vai te perseguir com essas regras até o inferno. Você vai passar o purgatório na mesa. Como é que você vai lidar com um jogador dele? Ele vai te perseguir o resto do jogo com as regras e principalmente ele vai te perseguir quando o resultado dele der negativo. Esse tipo de jogador, de uma forma geral, é um jogador um tanto quanto chato. No entanto, você tem que lembrar que esse jogador, ele provavelmente é uma peça-chave para que seu jogo não dê errado. Porque afinal de contas, ele vai te poupar de ficar abrindo o livro toda hora para conferir regras, não é não? Então, esse jogador, na minha opinião, é um jogador que você tem que preservar na mesa e incentivar ele a guardar as regras. No entanto, moderando ele para que o falar sobre as regras não tire a diversão do jogo. E acredito que seja o principal para todo mundo. Lembre-se, o mestre é quem manda no jogo. Ele tem domínio sobre todas as regras, principalmente aquela que vai deixar o jogo divertido. Agora vamos falar sobre um tipo de jogador que eu abordei há um tempinho atrás, num post no blog, que são exatamente os jogadores que têm uma dificuldade de interpretar personagens do sexo diferente ao sexo dele. A gente tem um exemplo perfeito no filme. Olha isso, esse projeto de personagem feminino. O que acontece? No filme dá um exemplo perfeito. É um jogador homem que quer pela primeira vez fazer uma feiticeira selvagem e ele constrói uma mulher que seria toda sexy, voluptuosa, aquela coisa mais... delícia! E quando na verdade ele esquece de interpretar uma mulher. Você vai ver diversas vezes a personagem dele dando em cima da outra personagem, que é uma jogadora mulher, né? E tendo manias de homem, coçando o saco, cuspindo, falando palavrão e um milhão de outras coisas. O que fazer com um personagem desse? Bom, as coisas principais que você deve lidar com esse tipo de jogador é se o jogador tem uma dificuldade para interpretar um papel que ele não consegue, a questão não é você desmotivar o jogador. Ah, não, velho, interpreta isso não, tira esse trem pra lá, joga isso pra lá. Você não nasceu pra isso não, pega e joga com o guerreiro mesmo. Não, não faz isso.
pega o jogador, senta com ele, troca ideia, fala, cara, tá tendo dificuldade para interpretar esse personagem aí? Então eu vou te dar ideia, vamos lá, senta aqui. O que você acha dessa dica e tal? E isso você vai ajudando ele a construir um tipo de personagem que no final das contas você vai com certeza se surpreender. Bom, tem jogadores que têm um determinado problema em interpretar personagens de uma forma geral. Quando você vai jogar com eles pela primeira vez, você vê aquela interpretação, você foca no jogador e fala, caramba, esse cara é bom, esse cara é muito bom. Só que aí, de repente, você terminou de narrar Vampira Máscara e decide que vai narrar Changeling. Pra quem não sabe, Vampira Máscara é um RPG de horror gótico e Changeling é um RPG de fantasia. De repente você vê o vampiro na crônica de Changeling, entende o que eu quero dizer? De repente você vai jogar D&D e ele faz um bárbaro, e de repente você vê um bárbaro vampiro na mesa de RPG. Eu vou ser um pouco mais específico. D&D, bárbaro. Eu vou matar todos vocês! Vampiro à máscara, Gangrel. Eu vou matar todos vocês! Senhor dos Anéis, elfo, arqueiro. Eu vou matar todos vocês! Entenderam o que eu quis dizer? Bom, para você ajudar um jogador como esse, o ideal é você trabalhar a interpretação dele dando ideias, dicas e principalmente referências de livros, filmes e jogos. Obviamente isso vai incrementar muito a interpretação dele e vai ajudar ele com certeza a fazer alguma coisa além de matar todos vocês. Existe um tipo de jogador que, para ser sincero, eu já fui muito dele quando eu comecei a jogar. É o jogador Vegeta, aquele personagem que nunca se dá bem com ninguém, que ele é o cara frio, que tá no canto, que morreu a mãe e ele tá de cara fechada, mas tá olhando pro inimigo. Ele é aquele cara que não valoriza a questão da socializar com outros personagens do jogo. Pra ele, o mundo tá morrendo, tá tudo sendo destruído, tá acabando, acabou a comida, o cara tá lá de boa. É aquele tipo de jogador que se você pegar um gatinho e estrangular ele na frente dele, ele vai continuar do mesmo jeito. Consequentemente, esse tipo de personagem acaba ficando meio de fora. Os outros jogadores vão começar a desmerecer ele, vão deixar ele de canto, vão fazer os trabalhos em equipe e ele que estane. Aí é que tá o problema. Muitas vezes esse tipo de jogador, ele tem uma trava, ele não consegue socializar com pessoas que de repente ele não conhece. E pode ser que muitas vezes esse tipo de personagem seja um novato na sua mesa. Mas caso não for, de qualquer forma a ideia é você sentar, trabalhar a interpretação do personagem e fazer com que ele desenvolva um lado um pouco mais social, mesmo que ele seja um cara caladão. Afinal de contas, o Vegeta é ou não é o herói da galera? Bom, existe um tipo de jogador que pra mim ele é todo especial. Imagina que você tá com a sua galera jogando RPG na escola e de repente chega alguém perguntando: ô cara, o que é isso aí? Esse tipo de jogador é aquele jogador que muitos têm na mesa como o alvo das piadinhas, ou que muitos têm na mesa como o tolerância zero, que é o jogador novato. Na verdade, o jogador novato pra mim é aquele que tem o maior potencial de se desenvolver numa mesa. Afinal de contas, ele veio do nada, não sabe de nada e tem a principal característica daquele que é o bom jogador, aquele que quer saber as coisas, aquele que quer saber como é que funciona, como interpretar, como funciona o RPG. Infelizmente, para os outros jogadores e muitas vezes para o próprio mestre, o maior problema que o jogador novato tem é justamente a falta de conhecimento de regras, interpretações e principalmente sobre o RPG em si. É muito comum que alguns jogadores novatos interpretem o personagem da seguinte forma: ah, eu acho que o meu guerreiro iria lá e compraria uma espada e aproveitaria para conversar com ele. Bom, os jogadores novatos de uma forma geral têm esse problema de saber como interpretar o personagem de uma forma mais convincente. Esse tipo de jogador deve ser incentivado ao mestre ao máximo a valorizar cada vez mais a interpretação com uma forma mais pessoal e menos mecânica. Existem, é claro, grupos de jogadores, eu já estive em grupos, já ouvi falar, e muitas vezes em alguns livros citam exemplos de interpretação onde o personagem vai ser sempre narrado em terceira pessoa e nunca em primeira pessoa. Em primeira pessoa sempre dá aquela valorização, dá aquele toque mais pessoal no jogo e deixa ele cada vez mais envolvente. Então o novato é um tipo de jogador que ele tem os seus defeitos por ser novato, não por ser um tipo de jogador. Bom, esse tipo de jogador deve ser tratado de uma forma especial, porque afinal de contas ele vai ser um tanto quanto moldado pelo mestre e pelos jogadores da mesa. E preste atenção, corrija os defeitos logo de início, que ele vai se tornar um excelente jogador logo depois que pegar a moral das regras. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui uma dica muito especial para os mestres e para os jogadores também, é claro, mas principalmente para os mestres, sobre a questão da interpretação e como encarar os tipos de jogadores específicos, né? Como lidar com eles, com seus defeitos e qualidades, e como fazer com que os seus defeitos se tornem qualidades.
Aqui está o livro do mestre do D&D 4.0. Nesse guia você vai encontrar diversas coisas interessantes sobre o próprio D&D, obviamente. Dicas de narrativa, dicas de construção de cenário, terreno, dicas de como criar as armadilhas, como fazer com que suas tramas fiquem mais envolventes. E logo de início você já vai ver coisas referentes ao estereótipo dos jogadores, os tipos, como lidar com eles, e que podem acabar atrapalhando um pouco, né, a diversão do jogo. É um livro que eu aconselho muito, mesmo para quem não joga D&D 4.0, afinal de contas, livro do mestre de D&D todo mundo sabe, ele tem umas regrinhas aqui, umas regrinhas ali, mas ele é praticamente um guia para você se tornar um mestre melhor, ok? Fico por aqui hoje e espero vocês até a próxima. E nunca se esqueça, tudo fica melhor com piratas. É isso aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele joinha aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e de comentar. Sugiram temas e o que mais vocês quiserem ver aqui. Valeu pela participação, gente. Valeu! E não se esqueça de conferir nosso parceiro Roleplay Store, o melhor conteúdo artesanal para RPG.